partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde mesmo. Eu já estou aqui recebendo perguntas, hein? E hoje nós vamos ficar até as 13 horas, uma hora inteirinha de informação para você, num oferecimento da Alcel Pro Saúde. Ah, como eu gosto da Alcel Pro Saúde, porque a Alcel proporciona para você a possibilidade de você ter o melhor tratamento de saúde. Você pode ter o botão antipânico no seu celular, que você pode acionar a qualquer momento para saber qualquer informação. É incrível. A Alcel Saúde é Zap e você pode ter toda e qualquer informação sobre saúde com Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde tem planos para que você possa efetivamente recorrer ao médico que você procura. E hoje nós vamos conversar com uma grande médica, Luz Marina Gonçalves de Araújo, médica formada pela Universidade Federal de São Paulo em 1985, especialista em cirurgia geral e do trauma, mestre em medicina pela Universidade 9 de Julho, médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, sabe? De São Paulo. Professora da disciplina de Medicina de Urgência e Trauma, do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho. Realmente muito capaz, muito formada em poder responder o nosso assunto de hoje, que é primeiros socorros. Boa tarde, queridíssima doutora Luz Marina Gonçalves de Araújo. Boa tarde, Zildete, querida. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Showtime. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês. Ah, muito bom mesmo, viu? Estou muito feliz realmente. Doutora Luz Marina, vamos falar então sobre primeiros socorros. Eu queria que a senhora, por gentileza, definisse o que é um trauma. Pois não, querida. A palavra trauma, ela vem do grego, que significa ferida. Portanto, trauma significa lesão do corpo, lesão do organismo causada por um agente externo. Esse agente externo pode ser de várias etiologias, de várias causas. Ferimento com faca, ferimento com fogo, queimadura, picada de inseto, picada de animais peçonhentos, acidentes automobilísticos envolvendo veículos motores, enfim. Todo tipo de lesão causada por um agente externo é considerado como trauma. Entendi. E o que são primeiros socorros? Assim, as regras básicas, os aspectos legais. Perfeito, querida. Primeiros socorros significa aqueles atendimentos imediatos prestados às vítimas por algum tipo de acidente, visando principalmente a manutenção da vida, primeiro aspecto, e o segundo aspecto, o não agravamento do seu quadro. Esse aspecto é fundamental, tendo em vista muitas crendices, muitas lendas que nós pretendemos aqui esclarecer neste seu excelente programa. O que fazer e o que não fazer diante de um acidente, diante de uma urgência, de uma emergência, diante desses eventos adversos que nós citamos anteriormente. Então, os primeiros socorros não substituem o atendimento médico, que será realizado tanto pelas equipes de atendimento pré-hospitalar, que nós já vamos definir, como atendimento hospitalar. Consiste apenas de um suporte básico até a chegada do socorro profissional, caso seja necessário. Agora, a sua correta execução é muito importante para a vítima, para manter a sua vida, manter a sua saúde e evitar o agravamento do seu estado. Certo, eu estou recebendo aqui a pergunta da queridíssima jornalista Nízia Paz. Como vai, Nízia? Que alegria ter você aqui com a gente. Ela diz assim: olá, por favor, gostaria que a doutora respondesse sobre a importância desse tipo de informação para crianças, uma vez que pode ser a única pessoa a estar presente, por exemplo, com a mãe ou avó. Como proceder? Muito obrigada, sucesso. Perfeito, né? Nós sabemos muito bem que crianças não podem ficar sozinhas nem por um segundo. Esse é um velho ditado que, no caso de primeiros socorros, no caso de emergência, é a regra primordial. Crianças nunca podem estar sozinhas.
seja na piscina, seja em casa, seja na casa de parentes, numa chácara. Agora nós estamos no feriado de carnaval, muitas crianças agora estão viajando. Então são necessários uma série de cuidados com as crianças, tanto dentro de casa quanto nos ambientes externos. São muitos cuidados, eu vou procurar resumir. Primeiro lugar, criança não pode ficar sozinha, então todo mundo sabe, quem tem criança em casa tem que se tomar cuidados, principalmente crianças pequenas, como colocar aqueles dispositivos que tapam as tomadas para evitar que a criança coloque o dedinho na tomada. Não preciso nem dizer das grades de proteção que são obrigatórias em todas as janelas, não esquecer dos banheiros, se tiver mais de um. Na hora que vai se fazer uma fritura, sempre colocar a panela na boca de trás e com o cabo voltado para trás. Eu já atendi, tanto a nível pré-hospitalar, muitas crianças queimadas por esses acidentes de queimaduras, panelinha de leite, a panela que vai fritar a batatinha, então isso é muito importante. E na piscina e no panela sempre para dentro, né? Exatamente. E explicar para a criança que ali é perigoso, não. Exato. E outra coisa também que eu lembrei, cuidado, porque a incidência de intoxicações por produtos de limpeza, por remédios tem aumentado, então, muito importante, medicamentos, produtos de limpeza, até shampoo, todo esse tipo de produtos tem que ser guardados no alto, fora do alcance das crianças. É verdade, principalmente porque existem shampoos cheirosos, que tem perfumes. Exatamente, cheirinho de morango, ela vai pensar que é um iogurte de morango, ou mesmo produto de limpeza, que tem aqueles aromas adocicados, e ela vai abrir e vai tomar, e muitos deles têm soda cáustica, que são extremamente tóxicos e produzem efeitos extremamente graves nessas crianças. São uma série de cuidados. Outra coisa, o transporte de crianças no veículo. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito 277, de junho de 2010, preconiza o transporte de crianças, né, dependendo da faixa etária. Então, existe o transporte específico, bebezinhos até 1 ano têm que ser transportados no bebê conforto, né? Crianças menores têm que ser transportados no assento elevatório ou na cadeirinha. A partir dos 7 anos e meio, elas ficam no banco de trás com o cinto, e só a partir dos 11 anos ou acima de 30 quilos é que elas podem ir no banco da frente. Então, muito importante também o transporte dessas crianças em veículos motores. Muito importante. Nós estamos falando isso numa época de carnaval, aonde o pessoal viaja, e ontem eu estava assistindo uma matéria no telejornal, aonde a pessoa do trânsito, o coronel, ele disse que é a época mais violenta nas estradas. Exatamente. Por quê? Por causa dessa falta de cuidado. Papai e mamãe não bebam, realmente, se for beber, dá para a mãe que não bebeu, dá para um colega, um amigo, para que possa assumir a direção, né? Exato, exatamente. Esses são os cuidados fundamentais. É verdade. Eu tenho aqui a pergunta do Luiz Gustavo. Você já se viu em alguma situação de emergência em que precisou ajudar alguém? Nunca sabemos se um dia vamos passar por algo parecido, por isso aqui eu gostaria de saber se qualquer pessoa, mesmo leiga, pode ajudar e o que fazer em caso de acidente. Que tipo de acidente? Tem vários tipos. Ele falou, acho que de carro, viu? Ah, perfeito. Nesse caso, primeiros socorros é obrigação de todo cidadão. O Código Penal, no artigo 135, diz, né, que é crime deixar de prestar socorro quando a vítima assim o necessário, quando assim fizesse necessário. Então, muito importante é que todas as pessoas, não precisa ser exatamente profissional de saúde, né, mas isso é importante, né, o artigo 135 do Código Penal diz que é crime deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, a regra básica de primeiros socorros é garantir a segurança pessoal. Exemplo, se eu vejo um prédio em chamas, eu não sou bombeiro, eu não posso entrar lá para resgatar ninguém, senão eu vou ser a próxima vítima. Segundo, é eu evitar que eu me contamine com sangue, com fluidos orgânicos, sem a devida proteção. Feito esses esclarecimentos, se você não souber o que fazer, você pede socorro para as autoridades, para os serviços de atendimento pré-hospitalar,
que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, ou o Corpo de Bombeiros 193. Esses 2 serviços estão disponíveis em todo o território nacional. Então isso é importante. Eu acho importante, se a senhora puder orientar, em caso de incêndio, colocar um pano molhado na cabeça, não respirar, isso, procurar não respirar fumaça, exatamente. Se a pessoa estiver dentro de um edifício, dentro de um local em chamas, muito importante evitar todo tipo de elevador, de escadas rolantes. Segundo, nunca subir, porque o fogo e a fumaça, elas sobem. Então a pessoa tem que descer, ela tem que ir para a rua usando escadas de incêndio, escadas de emergência, né? Como você falou, um pano molhado ajuda a não absorver a fumaça. Porque o grande perigo do incêndio, além do fogo causar queimadura da pele, é causar queimadura das vias aéreas e a inalação por fumaça. E a pessoa pode morrer devido a isso. Para evitar ou minimizar esse efeito, descer correndo com um pano molhado sobre o rosto, sobre o nariz, né? E descer correndo e aí esperar a ajuda necessária, que é o caso dos bombeiros e todas as equipes. Especialmente os bombeiros que têm equipe, né, que são treinados, e eles têm equipe de proteção de resgate. Eles são treinados para entrar com aquele aparato especial para evitar queimaduras e inalação. Certo. Vera Lúcia Dias de Souza. Em caso de uma queimadura pequena no braço ou na mão, o que a gente deve colocar? Gelo, água ou pasta de dente? Isso é muito importante, eu ia falar sobre isso. Nenhuma no caso delas? de queimadura, seja qual for o tamanho, a melhor coisa é imediatamente ligar a torneira da pia, do tanque, da pia do banheiro, seja como for, água fria. 15 minutos o local queimado deve ser deixado embaixo dessa água corrente. Por quê? Porque essa água corrente vai remover, parcial ou totalmente, o produto que causou a queimadura. Seja água quente, seja o óleo quente ou outro produto. Jamais, em hipótese nenhuma, usar pomadas domésticas, pomadas compradas na farmácia, pasta de dente, pasta de fubá ou qualquer outro tipo de produto, manteiga, azeite. O ideal é deixar embaixo da água corrente 15 minutos, elevar aquele membro para evitar que ele enche muito, né, que ele crie um edema muito grande e imediatamente procurar o pronto-socorro. E outra coisa também nesse assunto, jamais furar bolhas, que caracteriza a queimadura de 2º grau. A bolha na queimadura de 2º grau funciona como um curativo biológico. Se a pessoa furar, vai entrar bactérias e vai causar uma infecção que pode se tornar muito grave. Entendi. Tenho aqui a pergunta do Dr. Paulo Mariano. Boa tarde, Dr. Paulo. As queimaduras são classificadas em 1º, 2º e 3º grau. E o fator determinante para a classificação da queimadura desses graus, qual é? É a profundidade da queimadura em relação aos tecidos superficiais, né? Ou seja, a pele, né, nas suas diferentes camadas, o tecido subcutâneo, né, e os tecidos mais profundos, que são os músculos e os ossos, os vasos e os nervos. A queimadura de 1º grau, ela se caracteriza pelo vermelhão, não há bolhas. Então é aquela queimadura essas típica. As queimaduras não têm bolha, não formam bolhas. A 1º grau não, é aquela queimadura superficial da pele, que não formam bolhas, e a característica é aquele vermelhão. É a queimadura mais comum nas pessoas que vão na praia, que vão na piscina, não usam protetor solar e excedem o período ideal de exposição ao sol e acabam ficando com aquele corpo vermelho. A de 2º grau se caracteriza pelas bolhas. E é muito importante, volta e repito o que eu falei anteriormente, não furar as bolhas. Leve no pronto-socorro para fazer o curativo adequado. E o 3º grau é quando já entra nos tecidos mais profundos, que é a queimadura mais grave, sem dúvida nenhuma. Tá, eu tenho a pergunta da Maria Augusta. Boa tarde, Maria Augusta. No socorro à vítima com a roupa em chamas, ela deve abafar o fogo com pano ou toalha e depois, se possível, tirar a roupa queimada? Como deve agir? Perfeita pergunta. Imediatamente, quando a pessoa já está fora de perigo, ou seja, fora do contato com a chama, pessoa, enquanto espera a ajuda do bombeiro, que é o serviço ideal nesse caso de fogo, de incêndio, ou mesmo o SAMU 192, pode, no caso das roupas, jogar água fria, não gelada, sobre a vítima, com especial proteção para via aérea, nariz e boca, cuidado para não jogar água em cima do nariz e da boca para não causar obstrução da via aérea, impedimento para uma ventilação e oxigenação adequadas. Feito isso,
Pode-se remover a roupa queimada, mas cuidado. Se essa roupa estiver aderida à pele, recorte em volta, mas não puxe. Porque senão vai causar um arrancamento da pele, vai aumentar ainda mais a área de lesão. Então o que pode fazer é recortar a roupa que estiver solta. A que estiver aderida, grudada na pele, deixa lá. Depois do pronto-socorro, a equipe médica vai tomar o resto dos cuidados necessários. Nossa. E outra coisa, respondendo a pergunta da ouvinte, muito importante, a pessoa quando ela sofre queimadura, ela tem uma grande perda de calor pela superfície da pele, então ela entra em hipotermia, a temperatura orgânica cai muito. É muito importante proteger essa pessoa com lençóis limpos e por cima dos lençóis um cobertor para evitar a hipotermia. Olha, parece um paradoxo, né? Oi? Parece um paradoxo. As pessoas acham que a pessoa queimada está com calor e não é. Ela tem uma hipotermia porque ela tem uma grande perda de calor pela superfície da pele, superfície corporal. Então, a dona Maria Eulália diz assim, geralmente quando eu estou fritando o bife, entra fogo dentro da frigideira. E eu fico muito assustada, outro dia larguei a frigideira no chão, caiu, o fogo se espalhou, eu não sabia se eu jogava água ou se eu jogava os panos de prato. Aí, por sorte, o fogo apagou sozinho. Mas nesses casos, o que eu devo fazer? Perfeito, jamais jogar água. A água faz a chama aumentar. Nesses casos, os bombeiros recomendam pegar, como ela mesma falou, um pano, ideal uma toalha. A toalha ela é mais espessa, ela é mais grossa, ela tem uma superfície maior. Correndo uma toalha, mergulha em água fria, torce o excesso e joga em cima da panela. O fogo acaba na hora, na grande maioria dos casos. Nunca jogar água. A mesma regra é válida quando sai fogo do forno, ou quando há algum escape de gás na parte de trás do forno, onde há aquela mangueira que contacta o gás, seja encanado ou seja o botijão, às vezes o fogo, a labareda sai dali, as pessoas têm o costume de jogar água, a labareda vai aumentar, o fogo vai aumentar e pode incendiar a cozinha e a casa e o apartamento inteiros, como já aconteceu várias vezes. Então nunca jogar água. Vazamento de gás. Pode repetir em qual caso e o que fazer? Pois não, sempre quando houver chamas provenientes do gás de cozinha, jamais jogar água. O que se deve fazer para conter as chamas é molhar uma toalha, de preferência, não pano de prato, pano de copa, eles são muito fininhos. O ideal é uma toalha, molhá-la bem, torcer o excesso e jogar em cima, colocar por cima do local onde está saindo o fogo. Seja a boca do fogo, seja a panela, como o ouvinte descreveu. Isso faz conter as chamas, mas nunca jogar água ou qualquer outro produto. Isso faz as chamas aumentarem. Então, a Célia diz assim, está certo ou está errado? Nos casos de queimaduras ocasionadas por calor, em que a pele esteja danificada, eu devo colocar a parte queimada em água fria e limpar, ou aplicar gelo sobre o local, tomando, claro, o devido cuidado para não furar as bolhas que estiverem presentes na superfície lesionada. Perfeito. Nunca colocar gelo, porque queimadura não é só pelo calor. As queimaduras também podem ser ocasionadas pelo frio. Então existe a queimadura térmica por calor e por frio. Então o que vai fazer o gelo? O gelo vai piorar a queimadura, porque ele vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, ele vai contrair os vasos e vai aumentar a área de queimadura, a área de lesão, podendo até ocasionar a destruição do tecido, cujo termo médico que a gente se refere é necrose. Então nunca colocar gelo sobre qualquer área queimada. A melhor coisa, como eu já descrevi, é água fria corrente. Colocar a parte que foi queimada embaixo da água corrente, ou seja, embaixo da torneira, pelo menos 15 minutos. Depois disso, procurar o pronto-socorro, que no pronto-socorro você vai fazer o curativo adequado, os curativos, porque não é somente o primeiro, dependendo da área e do tipo de queimadura, se faz necessário fazer curativos diários até uma completa e boa cicatrização. Certo. Então, olha, pessoal, apesar da crença popular, no atendimento a casos de lesões provocadas pela queimadura, você não coloque gelo, nem manteiga, nem pasta dental ou qualquer coisa que não seja água fria e limpa no local, como a doutora está falando, com bastante intensidade. Também não se deve estourar as bolhas ou tentar retirar a roupa da pessoa que fica colada na pele queimada. Isso mesmo. Acho que parte de queimadura a gente falou bem, né? E só uma observação,
Em alguns locais também é comum queimadura por água viva, em algumas praias. Queimadura por água viva se trata com água do mar, ou melhor, o primeiro atendimento, nós estamos falando de primeiros socorros. Certo. Então eu gostaria de deixar claro aos queridos ouvintes, não joguem água mineral, água de garrafinha em cima de queimadura de água viva, seja ela presa ou se ela já se desgarrou da vítima. O ideal é jogar água do mar, de preferência fria, e para aliviar a dor, que é muito forte, a queimação e a dor, pode-se fazer uma compressa com um pouquinho de vinagre só e procurar o pronto-socorro. Mas nunca vinagre branco. Vinagre branco, vinagre de vinho branco. Tá, pouquinha coisa, entendeu? Não fica muito encharcado. O ideal é a água do mar. A água do mar, se a água viva estiver presa à pele, na grande maioria dos casos, a água viva se desprende. E não a própria água do mar. Exatamente, a própria água do mar, e nunca água doce. Olha, aprendi, hein? Mais uma que eu estou aprendendo aqui, que maravilha. Que doutora, o que é mais importante para salvar uma vida? Perfeito. Para salvar uma vida, existem alguns protocolos internacionais usados no mundo inteiro e que classifica esses primeiros socorros em ordem de prioridade. Ou melhor, determina o atendimento em ordem de prioridade. O mais importante para salvar uma vida é a manutenção das vias aéreas térreas, ou seja, as pessoas, seja qual for o motivo da sua urgência ou emergência, e aqui eu não me refiro apenas ao trauma, podem ser urgências e emergências clínicas como uma convulsão, um coma, um acidente vascular encefálico, um infarto, enfim. Em todo tipo de urgência e emergência, a prioridade número 1 é manter a pessoa respirando, é manter as vias aéreas prévias, ou seja, isso cabe aos nossos socorristas, desobstruir as vias aéreas se tiver algum corpo estranho, restos alimentares, saliva, sangue. E no caso do trauma, no caso de quedas e acidentes, manter a coluna cervical estabilizada e não permitir que a vítima fique mexendo o pescoço. Porque se ela tiver uma lesão da coluna cervical e esse pescoço vier a mobilizar, aí o que acontece? Ela pode ter uma lesão raquimedular muito grave, podendo eventualmente ficar tetraplégica. Então é muito importante, um dos ouvintes perguntou no começo, nos acidentes de carro, o que fazer? Em primeiro lugar, garantir a segurança. Nunca vá socorrer uma pessoa com carro em chamas, vazando gasolina, em desmoronamento ou em risco de desmoronamento. Em cima de uma ponte, por exemplo, em perigo. Feito isso, boa sinalização, pelo menos 50 km de distância. Voltando à pergunta, mantidas as vias aéreas, é importante uma boa respiração. Então ela tem que estar com o tórax ventilando, respirando bem, sem obstruções, sem lesões. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, o controle da circulação. E nessa hora que entra o controle de sangramentos. Eu posso abordar esse aspecto, Ildete? Por favor. Perfeito. Um acidente comum em qualquer lugar, sangramento. Seja por um corte, uma faca, um acidente doméstico, um estilete, faca de cozinha, ou mesmo os acidentes de veículos, queda de moto, enfim. O que se deve fazer em caso de sangramento? Conter. Comprimir com um pano limpo. Quando eu digo comprimir, é apertar, né? Comprimir o local e não ficar soltando toda hora. Não, comprima. Pelo menos uns 2, 3 minutos, que é o tempo de formar a coagulação, de obstruir os vasos e formar o coágulo. Feito isso, se possível, enfaixe o local, não fazer torniquete. Torniquete é só no caso de amputações, mas isso é outro assunto. Torniquete, que a senhora diz, é amarrar um pouco antes para o sangue parar, não é? Isso, exatamente. A gente só faz isso em último caso, quando a compressão não dá certo, quando ela não se torna eficaz, ou no caso de amputações, em que o torniquete é a maneira mais eficaz de conter o sangramento. Agora, fora isso... Mas o torniquete seria mais para uma pessoa especializada. Eu acho que aqui nós estamos falando do ouvinte, aquele leigo que vê um machucado e não sabe o que fazer. Cortou em casa, ou o filho cortou o joelho, o caiu da bicicleta. Então, comprime com um pano limpo, um pano de prato, uma toalha limpa, tá? Comprime, enfaixa e leva no pronto-socorro. É isso mesmo. E quando, então, o que não pode... a pergunta da Anne... Pois não. O que eu faço quando eu corto o meu dedo na cozinha? Isso, então, comprime. Pega uma gaze, um pano limpo, fica apertando, pode usar até a outra mão para ficar apertando, até procurar no pronto-socorro. Essa manobra de você comprimir, de você apertar o local do sangramento, seja qual ele for em qualquer parte do corpo,
vai provocar o quê? O vaso que está sangrando vai diminuir de tamanho, vai diminuir a sua luz, vai formar um trombo, ou seja, um coágulo, e o sangramento vai diminuir, e se não for um vaso muito grande, vai cessar. O que não pode é a pessoa ficar assustada e deixar sangrar, porque aí, sim, corre o perigo, né? Então é muito importante você ficar apertando, comprimindo o local de sangramento. Com o quê? Com o que você tiver na mão, uma toalha, um pano, uma gaze, tá certo? E fica apertando até chegar no pronto-socorro. Isso vale da cabeça. Que seja limpo, né? Um pano limpo. Abre a gaveta, pega um pano limpo e comprime, exatamente, porque não é todo mundo que tem gás estéril em casa, né? É verdade. E é bom ter também, né, uma caixinha de primeiros socorros. O que tem que ter numa caixinha de primeiros socorros? Perfeito. O básico, na verdade, não precisa ter muita coisa, né? Porque, como eu falei, a maioria dos primeiros socorros são procedimentos simples que se fazem em qualquer residência. Uma gase estéreo é interessante? Sim, justamente nesses momentos, mas não é obrigatório. Tá? Na verdade, caixinha de primeiros socorros eu só recomendo para quem tem formação em saúde, seja técnico de enfermagem, médico, enfermeiro. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela vai na internet, ela vai, consulta lá os sites de consultas, kit de primeiros socorros. Aí ela compra lá uma pomada para queimadura, ela compra um antisséptico ou uma pomada X, e que às vezes não é recomendado. Pomada contra alergia, eu não vou dizer o nome, que muita gente usa, não é recomendado. Então, na verdade, Queridete, queridos ouvintes, não recomendo, a não ser que tenha alguém que entenda de saúde em casa. Aí ela vai montar o kit certinho. Mas acho que uma gase, né, um antisséptico, já está de bom tamanho. Nada mais que isso. É verdade. Então, vamos continuar falando de acidentes domésticos, está bombando aqui, né? Pois não. Nós já falamos de queimaduras, que foi muito importante. Vamos falar de mordidas de animais. O que a gente faz quando um cachorro pequeno morde e um grande? Perfeito. Em relação a mordidas de animais, as mais comuns, né, usualmente são os dos cães e dos gatos, certo? A orientação do Ministério da Saúde é a seguinte: não mate o animal. Eu já atendi muitos pacientes, adultos e crianças. Pai, por exemplo, o cachorro mordeu a criança, o filho, o pai lá foi e matou o cachorro. Jamais. Esse animal, ele tem que ser observado por 10 dias. Por quê? Porque esse é o período de maior risco de contrair a raiva, que é o que mais preocupa na mordedura desses animais, os cães e os gatos. Então, o primeiro lugar, em relação ao agente, né, em relação ao animal, manter esse animal confinado, ou seja, em observação, não precisa necessariamente estar preso em coleira, mas ele precisa estar no lugar que ele não possa fugir por 10 dias, e observe esse animal. Se esse animal não fugir, não morrer, ou não apresentar sinais de raiva, hipersalivação, agressividade, olhos vermelhos, a pessoa que foi mordida não precisa tomar vacina contra a raiva, tá? Então, observar o animal. Em relação à vítima, cuidados, os mesmos da queimadura, lavar com água corrente, água limpa, lavar bem o ferimento, não aplicar nenhum produto, comprimir se tiver sangramento e levar ao pronto-socorro para que se tome as medidas adequadas. Então, eu quero esclarecer ao ouvinte que é muito importante você observar o animal, é o mais importante, a mordida. Isso, né? É o mais importante, ou tão importante quanto, é observar o animal que mordeu. E isso, Zildete, não apenas para cães e gatos, né? Quem tem sítio sabe, mordida de cavalo, de porco, né? Qualquer outro tipo de animal. Animais silvestres são muito preocupantes. Animais domésticos geralmente são confinados em casa, é mais fácil observar. Em ambos os casos, a conduta é lavar bem o ferimento e procurar o pronto-socorro. Caiu a ligação, hein, Fofinha? Vamos ligar de novo para a doutora Luz Marina Gonçalves de Araújo, essa grande profissional, professora da disciplina de Medicina de Urgência e Trauma do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho. Ela foi também médica do serviço, eu vou até perguntar, médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, do 192 de São Paulo. Então ela tem muita prática em atender, em fazer os primeiros socorros. E esse é o nosso assunto de hoje. Para você que está em casa, para você que está viajando, época de carnaval, às vezes você está na sua casa de praia, de campo, e você não tem acesso aí rapidamente a um médico, a um posto de saúde.
Então essa é a nossa intenção de hoje, de falarmos de primeiros socorros. E você tem que ter a Alcel Pro Saúde, porque com a Alcel Pro Saúde facilita a sua vida, porque a Alcel Pro Saúde está sempre com você. Vamos lá, Fufuia? Pois não, querida. Tá aí já, que bom. Então, minha amada, me diz uma coisa, você é médica do SAMU? Sou concursada, isso. Sou professora da Universidade 9 de Julho. Sim. E eu sou cirurgiã geral e depois eu fiz cirurgia do trauma. Eu sou especialista em medicina de urgência e trauma. Então, mas a minha pergunta é se você ainda está atuando no SAMU. Não. Na rua não. Tá. Não, apenas mas teve uma grande experiência, mas eu tenho uma lá, experiência muito grande. Eu tive uma experiência, trabalhei muitos anos na rua. Quais são as principais ocorrências? Depende do dia, por incrível que pareça, depende da cidade, depende do local. Como eu trabalho, sempre trabalhei em São Paulo, na capital, a ocorrência de acidentes e violência urbana, ou seja, arma de fogo, arma branca, geralmente é mais no final de semana, particularmente de sexta-noite até domingo de madrugada. Durante a semana, infelizmente, aqui em São Paulo nós temos muitos acidentes, muitos atropelamentos, quedas de motocicleta, de bicicleta, acidentes domésticos, né? A estatística é bastante grande. E, paralelamente a isso, as emergências clínicas, acidentes vasculares encefálicos, infartos, intoxicações, essas são as principais ocorrências. Então, isso varia de acordo com o dia e de acordo também com a época do ano. Por exemplo, nós estamos no feriado de carnaval e é sabido, estatisticamente falando, que no feriado de carnaval os índices de trauma por violência urbana e mesmo dos acidentes rodoviários aumenta consideravelmente nessa época. Sem falar dos afogamentos, dos quase afogamentos ocasionados pelas praias e piscinas onde as pessoas estão gozando esse feriado. Nossa, né? É verdade. Nós estamos falando aí com o pessoal que está nas casas de campo, de praia. Vamos falar um pouquinho de afogamento. O que precisa fazer primeiro? Perfeito. Primeira coisa, o pulmão não pode respirar enquanto a água estiver dentro dele. Então, o aspecto fundamental para salvar uma vida que quase se afogou, vou só esclarecer esses termos. Afogamento é quando a pessoa morre. Então, todo mundo fala, olha, eu me afoguei, mas eu fui salvo. Na verdade, ela quase se afogou. Então, feito esse esclarecimento, no quase afogamento, remover a vítima rapidamente do local, e isso só socorrista pode fazer, porque se a pessoa leiga for pular para tentar salvar, ela vai acabar se afogando junto, porque o adulto principalmente puxa para baixo. Então, feito isso, se a pessoa já estiver em lugar seguro, a melhor coisa é virar a cabeça dela para o lado esquerdo, comprimir... Deitado de barriga para cima. Barriga para cima, exatamente, num lugar seco, tá certo? E enxugar, livrar a via aérea, ou seja, nariz e boca de qualquer corpo estranho, se tiver, restos de areia, restos de algas, ou seja, qual for o corpo estranho, remover tudo, ela tem que estar com a boca e o nariz, principalmente a boca, livres, para ela poder respirar. E remover a água, eventualmente se for para a via aérea, através de compressões firmes e contínuas na região do estômago e na região anterior do tórax. E é muito importante nessa manobra a cabeça dela estar virada, preferencialmente para o lado esquerdo. Por quê? Se ela tiver com a cabeça para cima e sair água do pulmão, ela vai aspirar novamente. Então ela tem que eliminar a água fora e para isso ela tem que estar com a cabeça virada. Tá certo? Uma vez feito isso, ela recuperou a consciência, vira o paciente do lado esquerdo, deixa ela numa posição confortável até o socorro chegar e levar no setor de emergência. Nossa. E outra coisa. Aí não dá nada para beber, não dá nada para cheirar. Nunca, não dá nada para beber e principalmente proteger contra hipotermia, porque normalmente as pessoas que quase se afogaram, água seja cola de rio, de mar, de piscina, ou seja de represas, lagoas, enfim, esses locais, é muito importante que geralmente elas têm hipotermia. Então também é importante a proteção com lençol ou um cobertor ou uma toalha seca. Gente, olha que interessante, tanto na queimadura como no caso de quase afogamento, a pessoa sente frio e tem que se aquecer. Exatamente. Né? Muito interessante mesmo. Exato. Zidane, posso voltar à questão de mordeduras? Claro. Só para terminar o assunto, né, para não deixar os ouvintes sem a resposta, sem os esclarecimentos devidos. Nós falamos de mordeduras, então, os cuidados com as mordeduras de animais. Mordeduras por animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que têm o dispositivo, a presa para inocular e que produz veneno na vítima. Os principais, escorpiões,
Aranhas, algumas, não todas, claro, e algumas serpentes, não todas. O que fazer? E ratos também, né? Eu lembro uma vez que em casa entrou um rato, meu marido foi matar e o rato veio para cima dele. O rato não é considerado peçonhento. Por incrível que pareça, a mordida de rato não transmite veneno para a pessoa. Por incrível que pareça. O que transmite veneno são os animais peçonhentos. O rato é perigoso quando a pessoa entra em contato com uma enchente e aí com a urina de rato. Porque aí essa urina, ela pode estar contaminada com o micro-organismo chamado leptospira e penetrar na pele e causar leptospirose. Agora, mordedura de rato não é tão grave quanto mordedura de animal peçonhento. Nesse caso, né, no caso de mordeduras por animais peçonhentos, primeiro, o ideal, eu sei que é difícil, é não matar o animal, tá? Então, não matando o animal, porque muitas vezes o instituto, o hospital para onde a vítima vai ser levada, precisa reconhecer para dar o veneno específico, né? E se matar o animal e jogar e dar descarga ou jogar no bueiro, você perde a referência, né? Ou tira foto com o celular, né? Se não quiser capturá-lo vivo, tira a foto e leva no pronto-socorro, tá certo? Agora, uma coisa importante, jamais colocar a boca no lugar da ferida, aspirar e cuspir fora, jamais. Jamais fazer torniquete. As pessoas fazem isso em caso de mordida de cobra, né? Exatamente, né? Então, não fazer isso. A pessoa, se tiver uma ferida na boca, o veneno, ela vai ingerir e vai inocular o veneno. Então, jamais ela vai absorver o veneno. Entende? Mesmo que não tiver ferida na boca, esse procedimento não é mais recomendado. O que se deve fazer? Em caso de mordedura de cobra, o que precisa fazer de imediato? De imediato, lavar bem com água e sabão, cobrir com um pano limpo, não fazer torniquete, elevar aquele membro, seja pé, perna ou braço, elevado, e levar correndo no pronto-socorro. Por quê? Porque o recomendado para tomar o soro específico contra aquele veneno, seja serpente, seja escorpião, seja aranha, é de 30 minutos. Então, quanto mais rápido você levar para o pronto-socorro, melhor para a vítima. O tempo ideal é 30 minutos, para ter uma eficácia comprovada para o paciente sair bem dessa situação tão grave que é a picada de animais peçonhentos. Em caso de mordidas de escorpião, a Ana encontrou um escorpião no banheiro e mora num prédio numa cidade grande. Doeu demais. O que ela podia fazer de imediato? Perfeito. Nesse caso, né, o escorpião, se possível, eu sei que é difícil isso, né? Uma recomendação que eu sei que é difícil. Se possível, colocar num vidro, nunca num plástico, nunca no lugar onde ele possa perfurar, tampar e levar vivo. Em São Paulo, o centro de referência é o Instituto Butantan, o Hospital Vital Brasil, que é o centro de referência. Na internet, os ouvintes do Brasil todo podem encontrar quais são os centros de referência em atendimento e que tenham, no caso, os soros, né, os antídotos específicos para cada finalidade. No local da picada, lavar com água e sabão e procurar o pronto-socorro. Não aspirar, não colocar agulha para tirar a peçonha, não fazer nada disso, não passar nenhum produto, lavar com água e sabão e procurar o pronto-socorro. E 30 minutos é o tempo ideal para isso, para tomar o soro específico contra aquele veneno. E se a pessoa não tem esse acesso a esse soro em 30 minutos? Morre? Não, ela pode pedir o socorro, ela pode pedir ajuda da sua região, porque aí o socorro que vai ser responsável pelo transporte. Em regiões remotas, por exemplo, o Exército faz esse apoio, a polícia e vários outros órgãos, não apenas o SAMU e o bombeiro. Há órgãos que fazem esse tipo de apoio às vítimas de acidentes, seja ele de qual origem, de qualquer origem. Certo. Vamos falar de outro tipo de picada, de mosquito, que agora a gente está com tanto medo, né, desses mosquitos todos. O que a gente pode fazer para prevenir? Para prevenir e remediar, né? Exatamente. A prevenção da picada se faz em não entrar em contato com o mosquito, ou seja, não entrar em contato com parques e áreas onde já se sabe que há a presença dos mosquitos transmissores, né, das viroses do tipo febre amarela, chikungunya, dengue, zika. Então, não fazer esse contato. Em caso de morar em região como Mairiporã, por exemplo, ou outras áreas, o uso do repelente. O uso do repelente, dos repelentes, tem se mostrado eficaz, né? O uso tem se mostrado eficaz, roupas com mangas compridas e as orientações que os meus colegas que já deram em palestras anteriores sobre a febre amarela, inclusive da semana passada.
uso do repelente, inseticidas que ligam na tomada também espantam o mosquito, uso de telas de proteção nas residências. O mais importante é evitar o contato. No local da picada do mosquito, apenas água e sabão. Não é necessário nenhum tipo de pomada ou tratamento específico para isso. Só lavar depois bem, que foi higienizar bem a picado? região. No lugar da picada, é isso mesmo. Mas depois que a pessoa foi picada... Na dúvida, procura o pronto-socorro, né? Porque, mesmo porque, se ela apresentar depois de alguns dias, passado o período de incubação, qualquer sintomatologia, cabe à equipe de pronto-socorro colher as sorologias específicas para saber se a pessoa contraiu alguma dessas viroses que hoje, infelizmente, a incidência tem aumentado tanto nos últimos meses, infelizmente. Tem que ser feito porque tem muita gente aí com o diagnóstico errado e morrendo, né? Exato. Tá mais triste. É muito importante. Uma coisa importante, seja qual for a emergência, não deixe de procurar o pronto-socorro, não deixe de procurar a emergência, não deixe de procurar ajuda. Muita gente, não vou tratar em casa, vou fazer um chazinho para passar minha dor, vou passar uma pomadinha. Não façam isso. Pode mascarar e ocultar uma situação muito mais grave, que poderia ter sido evitada se tivesse procurado emergência antes, a tempo. Certo. O Aurélio pergunta: a vítima de um acidente de trânsito sofreu um corte profundo na perna esquerda e está perdendo sangue em quantidade moderada. O que eu devo fazer para estancar este sangramento? Conforme explicado anteriormente, um pano limpo, qualquer pano, pode ser aquele paninho que fica no porta-luva, o pano que você tiver, uma camiseta, um agasalho, enfim, uma faixa, o pano que você tiver. Se a pessoa estiver presa em ferragem, toma muito cuidado se tiver em exposição de risco, próximo a uma árvore em desmoronamento, incêndio, vazando gasolina, cuidado, não seja a próxima vítima. Então não se aproxime, deixe para a equipe de bombeiros para fazer isso. Se não houver esses riscos, a segurança do cenário, a segurança para o atendimento da pessoa que quer prestar o primeiro socorro, comprima, tá certo? E fique comprimindo. Se não der para enfaixar, se não der para fazer aquele enfaixamento da perna, como a perna ela é circunferencial, o curativo ideal é aquele que dá para fazer a volta na perna e comprime o sangramento. Se não fosse possível isso, se a vítima tiver consciente, peça para a próxima vítima segurar. Ou no caso da pessoa que estiver prestando os primeiros socorros, comprima, fique apertando até o socorro chegar. Não solte. O mesmo vale para sangramento de nariz. Quando sangra pelo nariz, deixe o corpo para frente, não para trás, e fique apertando o nariz por 10 minutos, sem ficar desapertando, vamos assim dizer, toda hora, que é o que todo mundo faz. Porque isso não dá tempo de formar o coágulo, não dá tempo de formar o trombo. É verdade. Olha, eu tenho tantas perguntas aqui relativas à hemorragia. O Beto, o Veras, a Val, a Santília, a Anne, o Alex e o Bruno. Um abraço para vocês, obrigada pela grande audiência, pessoal. Obrigada mesmo e parabéns, doutora Luz Marina, pelas respostas aí tão esclarecedoras. Mas agora, hemorragias. Eles estão falando de hemorragias graves, lentas e crônicas. Quais as diferenças e o que podem acarretar? Perfeito. Hemorragia aguda é hemorragia causada por trauma, geralmente, né? Então, uma faca, uma arma de fogo, um acidente, né? Algum objeto e que causou aquele ferimento na pessoa e que lesou vasos sanguíneos, causando sangramento. Essa é hemorragia aguda. Alguns pacientes, eles têm uma tendência maior de formar hemorragias, mesmo com traumas mínimos. Ou seja, pessoas que usam anticoagulantes, pacientes que usam antiagregantes plaquetários, ou seja, aspirina, por exemplo, ácido acetil salicílico, aqueles medicamentos que as pessoas usam, né, para evitar trombos, para evitar acidente vascular encefálico, infarto, receitados pelo médico. Então essas pessoas, elas têm uma tendência maior a fazer hemorragia. E o terceiro aspecto são aqueles pacientes que usam anticoagulantes, seja portadores de válvulas cardíacas, seja portadores de doenças do tipo hemofilia, né, que são doenças da coagulação. Então existem vários tipos de pacientes e que essas hemorragias, elas podem ser de maior ou menor porte, dependendo do caso. A orientação para todos é a mesma, compressão direta local, em todos os casos. Agora, nesses casos específicos, por exemplo, os pacientes que usam ácido acetil salicílico ou outros medicamentos
que são os chamados antiagregantes plaquetários, comumente afinam o sangue, entre aspas, e vai fazer um procedimento eletivo do tipo uma cirurgia odontológica, uma cirurgia programada no hospital, eles são orientados pela equipe médica a parar de tomar esses medicamentos alguns dias antes, justamente para a prevenção de hemorragia. É importante dizer que o ácido acetil salicílico nada mais é do que o AS. Isso, que é o nome exatamente. Então, essas pessoas, quando elas se machucam, elas têm um sangramento maior por causa do uso do medicamento, que afeta a cascata de coagulação do sangue, né? Então, essas pessoas, no caso de procedimentos eletivos, elas são orientadas pelos médicos, pelos dentistas, a parar de tomar alguns dias antes, ou algumas horas antes, se for um procedimento simples. Agora, no caso do trauma, o que é um acidente? O acidente é um evento imprevisível e indesejável. Então, como a gente nunca sabe a hora e o local, nesses casos a regra é a mesma, é a compressão direta local. E nesses porque pacientes, às vezes a hemorragia não é visível. Quando a hemorragia não é visível, só o hospital, só o pronto-socorro pode detectar através de exames específicos e tratar. E mesmo porque algumas hemorragias internas, elas exigem um tratamento cirúrgico rápido e imediato. Então aí no caso, só o hospital pode atender. Por isso que eu sempre falo, procura sempre o pronto-socorro em qualquer dessas situações. É mais seguro. Quais são os sinais de hemorragia interna? Dependendo da quantidade, a hemorragia interna, ela pode geralmente causar tontura. Por quê? Porque como a pessoa está sangrando, o sangue transporta oxigênio. Então, uma queda da saturação de oxigênio, inclusive cerebral, a nível de fluxo cerebral. Então, a pessoa ela pode sentir tontura, a pele fica pálida, fria, a pressão arterial abaixa, ela fica com hipotensão, e a frequência cardíaca aumenta, então ela fica com taquicardia. Esses são os principais sintomas de uma hemorragia interna grave. Existe uma classificação dessa hemorragia, que não veio ao caso agora, né, para os ouvintes, mas assim, chega-se no momento de uma hemorragia muito grave que a pessoa perde a consciência e ela entra em coma. E isso é muito grave. Se a hemorragia não for contida, isso pode implicar no óbito da vítima. E a respiração? E a respiração, justamente. Então, a pessoa, para compensar essa falta de oxigênio, então ela procura o quê? O organismo lança a mão de um mecanismo em que ela vai respirar mais forte e mais rápido. Então, ela faz aquela respiração ofegante. Isso no começo. Agora, à medida que a hemorragia for mais grave e não for contida, ela entra em coma. Ela pode parar de respirar e entra em parada cardiorrespiratória. E é importante também folgar as roupas da vítima, né? Exatamente, né? Mas o mais importante é não perder tempo. Em suspeita de hemorragia grave, seja qual for a origem, queda da própria altura, acidente, arma de fogo, arma branca, procurar correndo para o socorro, porque só no pronto-socorro, ou chamar o socorro, né, 192, 193, vai ser transportado de imediato. Né? E nunca colocar a cabeça também para baixo, tomar todos esses cuidados que a senhora falou, né? E uma coisa importantíssima, não poderia deixar de falar, no caso de quedas, no caso de acidentes, não mexam nas vítimas. Importantíssimo. Seja a pessoa que caiu em casa, caiu no quintal, caiu no banheiro, principalmente idosos. 90% dos traumas de idosos acontecem em casa, sendo que a maioria no banheiro por causa da umidade. Então é muito importante fazer com que a pessoa não tente se levantar sozinha. Eu estou sentindo tontura, estou sentindo dor. Pode haver uma fratura. Então é muito importante não piorar. Lembra do que eu falei no começo? O princípio dos primeiros socorros é salvar a vítima e evitar sequelas, evitar outros danos. Então deixe a pessoa numa posição, do jeito que ela está, segure a cabeça para ela não ficar mobilizando o pescoço, deixe ela respirar, afogue as roupas, comprima os sangramentos visíveis e chame o 192, 193 imediatamente. Porque aí, quando a equipe de socorro chegar, eles vão fazer a imobilização adequada, sem risco para a vítima. Na prancha, com o colar, com os cintos de segurança, até o pronto-socorro e a avaliação na emergência. Então, é muito importante. Eu tenho aqui vítimas de quedas não mexam nas vítimas. Tá. Eu tenho a pergunta da Ana Célia. Em caso de fraturas, o que é correto fazer? Perfeito. Não mexer na pessoa. O alinhamento, a imobilização de uma fratura só deve ser feita por profissionais capacitados. Uma pessoa leiga, se tentar imobilizar uma fratura, se tentar alinhar, se tentar, entre aspas, colocar no lugar, pode piorar a lesão, primeiro.
E segundo, um fragmento ósseo, seja numa fratura exposta, seja numa fratura interna, se for mobilizado, se for manuseado inadequadamente, erroneamente, equivocadamente, aquele fragmento ósseo pode lesar um nervo, uma artéria ou uma veia daquele membro e pode causar sequela permanente. Então, a melhor coisa a fazer é falar com a pessoa, não mexa, chame o 92, chame o 910, chame a equipe de pronto-socorro se estiver no local e deixe que a equipe responsável, a equipe profissional faça a imobilização adequada. E não faz tala, não põe gelo, não faz nada? Nada. Se a pessoa for leiga, não mexa na vítima. Deixe do jeito que está. Deixe para um profissional responsável imobilizar adequadamente pelos motivos que eu acabei de conversar, que eu acabei de expor. Um fragmento ósseo pode lesar um nervo, uma artéria, isso é muito perigoso. Então, a melhor coisa manter a vítima consciente também é bom, né? Exatamente. Então, é muito importante, às vezes a pessoa pode ajudar a pessoa a não se mexer, deixando o membro no local. Então, se quiser, por exemplo, colocar 2 pedaços de papelão do lado para deixar aquele membro mais imóvel, isso pode fazer. Mas não mexer, não manusear a área fraturada. Pode-se tentar imobilizar, entre aspas, do lado com 2 talas improvisadas. Caixa de papelão, mas nunca mexer na vítima. Isso é importante frisar. Entendi. É que às vezes é difícil o acesso, viu, para o resgate. Eu lembro que quando a mamãe ficou mal, nós chamamos pela manhã, eles chegaram à tarde, e ela passando mal, eu tive que chamar um amigo meu da Globo para ele acionar. A equipe da Globo chegou antes, porque eles quiseram cobrir. Eu não ia dizer não, né, já que eu estava precisando deles. E depois que a equipe da Globo chegou, que chegou o resgate. Aí eles ficaram loucos, porque aí a Globo gravou, quis fazer entrevista, e eles ficaram muito chateados. Mas não era nem culpa deles, era a culpa do pessoal que aciona, enfim, eles falaram que não estavam sabendo. Inclusive, mas foi muito horrível. Se ela tivesse morrido, teria morrido, né? E foi muito bom você ter falado isso pelo seguinte, tanto o SAMU 92 quanto os bombeiros no 93, quando recebem um chamado, esse chamado passa pela central, né? Então esses telefones, o 92 e o 93. É feita uma triagem e é feita uma classificação. O que acontece, não sei se foi o caso da sua mamãe, o que acontece é que muitas pessoas chamam socorro sem necessidade. Ou seja, está sangrando meu nariz, entrou água pelo ouvido, eu já recebi chamado, água no ouvido, unha encravada. Nós falamos que ela estava inconsciente, branca e gelada. Então, o que acontece? As pessoas acumulam, elas tornam o serviço cheio de chamados. E outra coisa, tem muita gente que infelizmente mente no chamado para a ambulância levar, porque não tem carro, não é urgência, não é emergência, mas ela precisa de um veículo para transporte. Eu tenho isso porque eu tenho 32 anos de experiência, eu já vi muitas vezes isso. Aí o que acontece? É feita uma triagem, é feita uma classificação de risco em todos os serviços de emergência. E muitas vezes acontece das ambulâncias estarem ocupadas com trotes, com esses atendimentos que foram chamados falsos, e acaba faltando para quem precisa. Não sei se foi o caso da sua mãe. Infelizmente, eu já vivi isso muitas vezes. Quando eu trabalhei na rua, a gente ligava muito e nós gravamos todas as ligações, porque ela foi passando mal, ela estava inconsciente, ela não falava coisa com coisa, estava muito gelada. E eu morava numa casa, você já esteve lá, né, minha amiga querida, não dava para descer com ela nas escadas, porque eram só mulheres e a gente não ia aguentar. E estava um sufoco. Se eu tivesse com o meu carro, eu tinha colocado ela no carro, eu tinha levado imediatamente, mas não tinha como. Exato. Então, e além do que, o fator de escadas, justamente o fator em que a pessoa que não tem treinamento e nem equipamento necessário fazer essa remoção, de piorar o quadro, né? Como eu falei, aquela fratura causar, por exemplo, uma fratura de coluna, causar uma lesão medular, uma sequela permanente, então sempre esse risco. Agora, o que eu faço, o apelo é para os ouvintes, todos os usuários, chamarem o serviço 192 ou 193, eu faço de uma maneira consciente, porque o que acontece, os chamados passam pela regulação médica, uma central de regulação, que é formada por médicos. Então os médicos vão atender os chamados, conversam com as pessoas em muitos casos, dá já o primeiro atendimento, o 92 e o 93, não é só para mandar ambulância. Também eles prestam atendimento de primeiros socorros por via videoconferência, através do telefone. Né? Haja visto alguns bebês engasgados que os bombeiros ensinaram, então a própria mãe
ou alguns parentes conseguiram desengasgar. Então isso é importante, que o 192 e o 193 preste esse serviço para a comunidade muito e esclarecimentos. Engasgo de bebê é muito frequente, né? Exatamente, adultos. Aí o que a mãe deve fazer? No caso do bebê, o ideal é colocar o bebê no colo, sobre uma das pernas, com a boquinha virada para baixo, né? Colocar o dedinho entre o lábio e os dentinhos de baixo, se já tiver dentinho, se for uma criança maior. Comprimir a parte de trás das costas do tórax 5 vezes. Depois disso, 5 vezes fazendo essa compressão, vira de cabeça para cima, com a cabeça virada com um pouquinho de lado, e comprime a parte final do osso externo, mais ou menos na região do estômago, mais 5 vezes. Isso faz o desengasgamento na grande maioria dos casos. No caso dos porque aí a mãe fica nervosa, leite, né? Oi? A mãe fica nervosa, liga, aí a pessoa fala do outro lado, a mãe não entende nada, né? Então é importante, antes de tudo, você prestar atenção no que a gente está falando, imaginar, para um dia que ocorrer, Deus o livre, você possa ter a frieza de fazer isso. Colocar a criança de cabeça para baixo, apertar atrás, dar uns tapinhas. No caso dos adultos, das crianças maiores e dos adultos, existe uma manobra, que é a manobra de Heimlich, que é uma manobra que você abraça a pessoa por trás, aí você segura com as 2 mãos bem forte na região do estômago e aperta bem firme, como se desse um soco, entre aspas, no estômago. Claro que não é um soco, é apenas um apertão. Tranco. Um tranco, isso mesmo. Então essa manobra, chamada manobra de Heimlich, também é bem eficaz no caso de engasgo de adultos. O que não deve fazer é colocar o dedo dentro da boca para tentar desengasgar. Isso não. Né? Então Nossa, a manobra de Heimlich nós temos eficaz. pouco tempo para terminar e um monte de pergunta aqui. O pessoal quer saber se a pessoa passar mal à noite com AVC, irradiação por arco elétrico, ferimento, o que deve fazer com fios soltos. Que mais? Nossa, tem muita pergunta. Um trabalhador, soldador, que viu uma pessoa vítima de gás asfixiante presente no local, o que deve fazer? E uma mãe desesperada porque o filho aspirou desodorante. Isso, aliás, está uma coisa bem grave, né? Isso, exatamente. Em relação a queimaduras elétricas, né, e choques elétricos, o mais importante é cortar a fonte. Nós tivemos um caso na nossa igreja, né, de um rapaz, né, 18 anos de idade. A família tinha uma oficina mecânica e um dos funcionários estava levando um choque elétrico. Ele foi lá e tentou socorrer e ele acabou falecendo. Então não encostar na vítima, senão você vai ser a próxima vítima. Tem que desligar a fonte, tem que desligar o gerador, tem que chamar o serviço de eletricidade da região. Aqui em São Paulo é Eletropaulo, em cada estado tem o seu serviço. Acionar imediatamente quando é fio solto na rua, fio desencapado. Em casa, o mais importante é desligar o disjuntor, é cortar a energia e levar imediatamente no pronto-socorro, porque o choque elétrico, ele tem uma série de implicações, dependendo da intensidade, ele tem uma série de implicações que vão desde a queimadura dos músculos, causando lesão dos rins, podendo levar a arritmias e até uma parada cardíaca. Mas não encostar na vítima que está levando choque, tem que desligar a fonte. Essa é a orientação básica em relação ao choque elétrico. Quando o choque elétrico acontece na rua, em cabos soltos, que não tem como a gente desligar imediatamente, o que a gente faz com a pessoa? Acionar o serviço de eletricidade do seu estado, imediatamente, não encostar. Porque só eles têm equipamento de proteção para poder cortar a energia da região e consertar o problema. Nenhuma pessoa pode encostar. Mas isso leva um tempo. Oi? Isso leva um tempo. Em São Paulo é relativamente rápido. Eu não conheço outros estados, mas aqui nós já tivemos um problema, inclusive em frente do nosso apartamento, num feriado, e a Eletropaulo levou 7 minutos para chegar. Era um fio que estava pegando fogo, eles vieram rapidinho. Que bom. E já consertaram no mesmo dia, e era um feriado. Então nos outros estados eu não tenho essa informação. Em relação a intoxicações, é muito importante levar também no pronto-socorro, porque só no pronto-socorro é que vai promover o tratamento para fazer a desintoxicação através de antídotos e tratamentos específicos, certo? Então, em relação a... E como eu falei, desodorante, inseticida, toma muito cuidado.
deixar longe de crianças. Esse é o principal aspecto em relação a intoxicações. E existem centros especializados em tratamento. Aqui em São Paulo nós temos 2. Então, todo o estado tem o seu centro de intoxicações, geralmente nas capitais, e se o médico do pronto-socorro não souber, ele faz o contato com essa central de intoxicações. E eles dão orientação, né, e mostram qual é o antídoto, ou o paciente pode eventualmente ser transferido para esses locais para receber um tratamento mais adequado. Entendi. É que agora a moçada está com uma moda nova de sentir o barato cheirando desodorante. Tem matado crianças, eles estão fazendo isso como desafio. Eu não sei se a doutora viu um programa esses dias, até foi repetido, foi reprise, que o pessoal está de férias, do Roberto Cabrini, onde ele mostrava vários jovens com essa nova onda aí, que aliás é fatal. Exato, morreu uma menina, morreu uma criança, eu assisti um programa, não dele, nem em outra reportagem. É muito perigoso. Há compostos tóxicos, né? Então é uma brincadeira absurda, né? Infelizmente, que acabou custando a vida dessa menina. Então é o tipo de procedimento, desculpa o termo, estúpido, que jamais deve ser feito. Com qualquer produto, não só desodorante, como qualquer outro produto. Primeiro socorro para quem o casal está deitado na cama e o marido sofre um AVC. O que a esposa faz? Primeira coisa, manter as vias aéreas. Então é muito importante virá-lo de lado, de preferência do lado esquerdo, porque se ele vomitar, ele não vai poder aspirar, tá certo? Então mantenha as vias aéreas. Mas do lado esquerdo não está o coração? Como? Do lado esquerdo não é o coração? Como é que vira do lado esquerdo? Vira a vítima do lado esquerdo. Porque então, mas e o coração? Não tem problema nenhum. Porque virando do lado esquerdo, o que acontece? Se for uma pessoa, inclusive, mais gordinha, você vai ajudar o funcionamento do coração, porque você vai descomprimir uma veia que fica atrás do abdômen, a chamada veia cava, e vai melhorando o retorno venoso, melhora o funcionamento do coração, melhora o fluxo cerebral. Nossa, então vire a pessoa do lado, exatamente, então vire a pessoa do lado esquerdo, isso é muito importante, e imediatamente chame o hospital, chame o pronto-socorro, chame o serviço de emergência, o 92 principalmente, que atende vítimas de emergências clínicas, e não dê nada para ela comer e nem para ela beber. Deixa a roupa confortável e depois vai se tomar todo o cuidado necessário. Certo. Minha querida, infelizmente chegamos aqui ao nosso horário. Que pena. É muita pena, porque tem muitas perguntas, o programa passou muito rápido, né? Verdade, mas eu me coloco à disposição de você, da rádio, dos queridos ouvintes, sempre que for necessário. Muito obrigada, com certeza estaremos juntas mais vezes, foi uma extrema honra conversar aqui com a doutora Luz Marina, tão clara para falar, muito bom, aprendi muito, viu? Imagino que os ouvintes também, e os ouvintes que eu não consegui responder todas as perguntas, vamos convidar a doutora Luz Marina para uma próxima oportunidade, tá bom? Com certeza, será um prazer e que Deus abençoe a todos, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de trauma, cuide-se e que Deus nos abençoe hoje e sempre. E um conselho para os carnavalescos, doutora? Oi? Um conselho para os carnavalescos. Brinquem com segurança, sem abusos, não dirijam alcoolizados, não usem entorpecentes, não usem produtos tóxicos. Brinquem com alegria, com saúde, com segurança, né, e não se envolvam com acidentes desnecessários, porque a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. É verdade, uma boa alimentação, né? O pessoal não esqueça de comer bem. Evitar, e muita água. Crianças sozinhas, evitem comer frituras, evitem se intoxicarem, cuidado com praia, com piscina, com animais, não se embrenhem em matas desconhecidas e nunca mergulhem em águas desconhecidas, para não ter lesão na cabeça e na coluna. Então cuidem-se, queridos. Deus abençoe a todos. Estou à disposição sempre. A você também, viu? Tudo de bom. Um grande beijo, Gildete. Ouvintes, um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada. Queridos ouvintes, que vocês tenham um bom feriado. Como nós já falamos, todas as recomendações, levem a sério, tá certo? Um grande beijo a todos e ao céu para a saúde, sempre com vocês. E eu também, Gildete Montiel, estaremos juntinhos na próxima quinta-feira com muitas novidades na área estética, tá bom? Um beijo, descansem, curtam com responsabilidade. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu.
Ao Céu, Pro Saúde.